Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glória a Deus por mais este culto, pelos irmãos que aqui estão. Glória a Deus pela oportunidade de ministrar a palavra, que não é fácil, a palavra não é nossa, mas é de Deus. Quem está feliz com Ele, quem veio ouvir a palavra nesta noite? Glória a Deus, aleluia! Grande foi o impedimento, mas para honra e glória do Senhor está aqui. Cheguei em casa do trabalho, aí fui pegar o carro não liga, mas tudo coopera tudo bem, né? Tudo de graça. E aí fez que deu certo e falei, nem que fosse a pé eu iria. Mas louvo a Deus pela vida de cada um. Peço que não olhe para mim, porque é a palavra do Senhor. Mas eis-me aqui para compartilhar o que o Senhor falou comigo. Agradecer a todos. Vamos então abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo de número 8 também. Romanos, capítulo 8. Vamos começar com o versículo 1. Vamos começar por 1, depois vamos para o 5, amém? Romanos 8, 1 diz assim a palavra do Senhor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5. Pode ler, igreja. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. O 6 diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse versículo 9 é forte, né? E aí o 10 para encerrar. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém? Só até aqui, as palmas do Senhor. Engraçado quando Deus lança uma palavra na sua mente, você fica aí, será que é de Deus? Será que é isso mesmo? Mas é tão gratificante quando isso vai se confirmando. Tem um aplicativo e tem dois aplicativos. Aí foi abrindo. Ontem confirmou a palavra e anteontem também confirmou. Falei, Deus é tremendo, né? Quando ele faz por completo. Irmãos, quero compartilhar com vocês que o Senhor colocou no meu coração. Vamos lá então, voltando um pouco no início. Então, quem escreveu essa carta aos Romanos foi Paulo. Então, Paulo aqui, ele traz para nós, nesse capítulo, a ideia do que realmente é a graça. Todos nós sabemos que a graça é um favor imerecido. Nós somos alcançados pela graça. Esse louvor que foi louvado, o dia do sol, ele fala tudo que um dia nós passamos. Que nós estamos vivendo aquela vida, aquela antiga vida daquele velho homem, mas o Senhor Jesus, ele resgatou e hoje você está aqui e te trouxe vida. Aleluia. Então ele traz para nós esse segmento, essa nova aliança que nós estamos vivendo, que é Cristo, que é através da graça. E ele afirma para nós que a nossa vida agora, ela está debaixo dessa graça, segundo espírito de santidade e espírito de adoção. Então, segundo a Bíblia, existem três tipos de filhos: o filho da criação, o filho da eleição e o filho da adoção. O da criação, lá em Gênesis, que fala sobre Adão e Eva, nós somos filhos da criação. Da eleição, que é o povo de Israel,
Então, quando o Senhor veio para os seus o rejeitaram. E para nós, o de adoção, nós os gentios, fomos adotados pelo Senhor através de Cristo. Então, nós fomos alcançados por essa graça. E essa nova aliança, chamada graça, ela vai se manifestar no novo tempo, ou seja, após a morte de Jesus. Então, essa nova aliança, antes existia a velha aliança, que era por meio dos sacrifícios, das ofertas, o homem conseguia ali expiar o seu pecado e ter acesso a Deus. Quando Jesus então vem e ele é morto pelos nossos pecados, uma das coisas que acontece na Bíblia relata que o véu ele se rasgou de cima a baixo, mostrando agora que o homem ele tem acesso ao relacionamento direto com Deus através de Jesus. Então, a partir dessa nova aliança, Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Amém. De baixo para cima? Amém. Por isso que é bom o mulher que tem de Bíblia. Então, igreja, continuando, Cristo levou sobre si as nossas enfermidades, as doenças e tudo aquilo que o pecado gerou, aquilo que estava em nós. Então, desde então, quando o pecado entrou na terra, mas se eu não me engano, em Gênesis capítulo 3, a nossa carne, a nossa natureza, ou seja, a nossa natureza humana, ela sempre esteve propícia à morte. Então, quando Jesus ele morre, ele ressuscita, o Espírito dentro de mim agora me ajuda nesse processo de santificação, de você caminhar. Não que você esteja ali 100% santo, mas você vai ter essa caminhada com Ele até o momento que Ele chamar, até o momento que Ele voltar. Então, o processo de santificação que leva, quando você aceita Ele, quando você desce as águas, você recebe Ele como o único suficiente Salvador. Então, esse processo de santificação, para que não viva mais a minha natureza, a minha carne, mas pela natureza do Filho de Deus. Então, hoje é possível eu viver através do Espírito e não ser dominado pela minha carne, através da natureza humana, porque tem o Espírito Santo dentro de nós. Amém, Bíblia? Então, nesse momento agora, chamado graça, estamos vivendo essa nova aliança, esse novo tempo com Cristo que nos concedeu graças e preparou esse novo tempo para nós, chamado nova aliança. E aí nós vamos lá no capítulo 7, voltando no capítulo 7, Paulo ele está expressando aquele conflito, ele está debatendo, e ele cita isso, incapacidade de cumpri-lo. Tanto que ele fala aqui: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo da morte? E aí, lá ele diz assim, que aquilo que eu não quero, eu faço, mas o mal que não quero, eu se faço. Então, esse capítulo 8, ele surge como uma resposta. Tanto que aqui, pelo menos, na Bíblia, aqui nesse livro, ele surge com a palavra até maiúscula. Portanto, ou seja, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse novo tempo de graça deixa muito claro aqui que temos uma nova vida hoje. Nós temos uma nova vida debaixo da graça de Deus, que é feita em espírito, santidade e adoção. E lá no versículo 1, do 8, diz que se agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ele explica que a lei do Espírito de vida em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. A lei, para quem não sabe, é aquela lei de Moisés, aquela lei antiga, que não podia fazer por causa da fraqueza da carne. Então Deus fez enviando o seu próprio Filho. Então Paulo deixa bem claro aqui para nós que quem está em Jesus não pode ser condenado. Aí, a partir do momento que eu estou em Cristo, o meu comportamento, a minha vida muda. E aí, como faço? Quando eu aceito como Cristo, o único
e suficiente Salvador. Que aí lá em Mateus 10:32 ele diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Isso tem que ser confessado em público, confessar com a sua boca. E aí, a partir desse momento, eu estou em Cristo. Cristo está em mim, por isso não posso ser condenado porque Ele é vida. Então, se Cristo está em mim, eu não vivo a minha velha natureza, pela minha própria decisão, pelas minhas próprias atitudes, pelos meus conceitos, do que eu penso. Então, minha mente, o meu coração, eles têm que estar ligados somente a Deus, somente a Cristo, somente à vontade dEle, e não a minha mais. Sendo que eu tenho que diminuir e Ele tem que crescer. Aleluia, Jesus. Então, Ele nos dá essa condição, que quem não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, aqui Ele mostra essa condição. A condição de não ser condenado é andar segundo o Espírito. Quando eu ando segundo o Espírito, então eu tenho atitudes diferentes. Eu tenho atitudes espirituais, eu tenho comportamento espiritual, a minha forma de agir é espiritual, a minha vida é espiritual, porque eu estou em Cristo e eu tenho uma nova vida. Porque eu não estou andando segundo a minha natureza. Minha natureza ela tem que andar contrário. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Então eu estou andando de forma espiritual. Mas de que forma eu faço isso? Buscando a Deus, lendo a tua palavra, se consagrando, buscando através da leitura da Bíblia. Então ali eu estou fazendo aquela caminhada de santificação com Cristo. E aí no 5 diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Ou seja, pessoas carnais agem segundo a própria natureza humana. Então quem é carnal vive na carne, pensa de forma carnal, age de forma carnal. Quem vive na carne toma decisões na carne. Quem quer resolver as coisas por si só e não consulta Deus. Então estão propícios às coisas da carne, ou seja, da natureza. A carne não é só sentimentos, relacionamentos, mas são decisões, são comportamentos que eu tenho que Deus não está no negócio. Então ele deixa bem claro aqui que a natureza que ela habita determina o seu comportamento, ou é espírito ou é carnal, certo? Amém? Amém. Então não há consciência espiritual, uma preocupação. Essas pessoas que agem na natureza humana dela, não há aquela preocupação de fazer aquilo que agrada a Deus. Não há uma preocupação de fazer aquilo de acordo com a palavra dele, com o que ela diz. E não há uma preocupação em fazer aquilo que Deus mandou. Vamos colocar um exemplo então. Foi falado aqui de Moisés. Moisés ele teve face a face com Deus. Face a face com Deus. Só que no momento em que Deus fala para ele falar com a pedra, falar com a rocha, no momento de impaciência, o que ele faz? Ele fere a rocha 2 vezes. Em vez de apenas falar, ele desobedece a instrução de Deus. E o que acontece? O que sucede? Ele não entra na terra prometida. Pode parecer pequeno, mas são detalhes que Deus vê tudo. Isso consta lá em Números 27, no versículo 12. Pode parecer algo simples, mas ele não alcançou a promessa, porque ele não ouviu a voz de Deus, ele não obedeceu, ele agiu conforme os seus impulsos e acabou ferindo a rocha. Outro exemplo que diz aqui: Sansão, dotado de sabedoria, grande na força, Deus capacitou ele, mas foi repetidamente levado pelos seus desejos carnais, paixões, culminando com a sua queda na mão de Dalila. Ou seja, no momento que ele se desviou, ele saiu da presença de Deus. No momento que eu dou lugar para as coisas da carne, eu me desvio da presença de Deus, eu me afasto da presença de Deus. E aí no 5 diz: mas que os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Ou seja, quando você está no meio de situações de aperto, situações difíceis,
no meio das lutas, das provações, você vai revelar sua verdadeira natureza. Ou é espiritual, ou é carnal. De que lado que você vai tomar essa decisão? Você vai tomar decisões espirituais ou carnais? A batalha está acontecendo, o vento soprando, o que você faz? Eu pergunto para a igreja. E isso chama discernimento. É nesses processos da vida você revela qual a sua verdadeira natureza. São situações de injustiça, você está sendo injustiçado, você está sendo afrontado, está acontecendo algo para te ferir. Você resolve como? Pelas suas próprias mãos? Ou você coloca na mão de Deus? Outro exemplo aqui. Ana e Penina. Ana estava lá. Penina enchendo os ouvidos dela, confrontando ela. Eu tenho e você não tem. Olha, está aqui. Eu posso e você não pode gerar filho. E Ana só ouvindo. Ana era estéril, não podia ter filhos. Enquanto Eucana trouxe para o ambiente. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o tipo de pessoas que a gente traz para o nosso ambiente. Trouxe quem? Trouxe Penina, fértil, e a qual lhe concedeu um filho. Ela aproveitou dessa condição e humilhava a Ana. Fazia questão de provocá-la o tempo todo. O que ela fez? Ela gritou, ela esperneou, ela debateu com a Penina. Tem problema não. Ana, estão te humilhando? Penina está te humilhando? Está te apontando? Faz o seguinte. Respira fundo, engole o choro, entra no quarto, fecha a porta e ore para o Pai que está em secreto. Aleluia. Ali sim, ali você pode espernear, você pode gritar, você pode extravasar, porque quem está comprando as suas guerras é Deus. Ele que vai te ajudar a comprar essa guerra. Você vai lutar do jeito certo. Você não vai precisar verbalizar, ficar lutando com o seu próprio inimigo. Você vai lutar com Deus, porque Ele vai te ajudar. E aí foi o que ele fez. Vão te chamar de doida, vão chamar de embriagada, como chamaram ela também, mas não tem um problema. Ela foi resolver do jeito certo. Porque a gente tem que parar com isso de ficar debatendo. Ó, você está vendo? Ela está certa, eu estou errado. Ela fica falando, olha, eu estou certo. Só eu estou certo. Não. Vai reclamar com Deus. Vai falar com quem pode resolver. Estou sendo afrontado, estou sendo humilhado, não é mais não. Vai reclamar com Ele. Vai falar com Ele que Ele resolve. Ele pode ajudar. E o que ela fez? Foi na oração. Aquilo que eu não posso resolver, eu entrego para Deus. Só que a gente quer resolver com os nossos braços, com a nossa boca. Mas o Senhor está dizendo, fique em silêncio e olhe ao Pai que está em secreto. Pode demorar como demorou 25 anos, mas o que gerou depois disso foi um milagre. Ei, igreja, pode estar demorando, pode levar o tempo que for, mas começa a gerar o seu milagre agora. Começa a gerar o seu milagre agora. Pode demorar esse tempo dessa promessa, mas quem prometeu é fiel para cumprir. Glória a Deus. Aleluia. Então, pessoas espirituais, elas resolvem na oração. Pessoas carnais resolvem no grito, do jeito delas, nos braços dela, com as forças dela. Se a carne tem esse domínio sobre ela, o comportamento, a mente e o coração são carnais. Então, se Ana fosse agir como ela, seria como ela preferia fazer. Se ela fosse debater com ela, perder esse tempo de ficar debatendo, aquilo ia perder mais tempo. Mas não, ela foi pro joelho. Tem coisas que a gente só resolve no joelho, na oração. Glória a Deus. E aí no 6, lá em Romanos diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz.
atração da carne, ela gera morte. Todas as atitudes segundo a minha carne acabam em morte. O salário do pecado, a palavra diz, é morte. A pessoa que age na carne, ela morre espiritualmente. Ela enfraquece o espírito. Em vez de você estar alimentando o espírito, você enfraquece. É porque eu vou fazer do meu jeito. O jeito de Deus está demorando. Mas aí, para dizer lá em Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas. Aí vamos na Bíblia aqui. Mais um exemplo de quem morre espiritualmente. Vamos lá em Atos. Lembra do jovem Eutico? Culto acontecendo. Eutico está na janela. A palavra rolando, a palavra acontecendo, Paulo exortando, Paulo pregando, e ele na janela. Aí chega um certo momento que ele se cansa, ele se desconecta daquele ambiente, e aí o que acontece? Aí ele começa a ver os pensamentos, começa a olhar o relógio, aí começa lá, fica roendo as unhas, fica olhando para lá, levanta, desce, e a palavra não acaba, e o culto não acaba. E aí fica, chega num momento que ele se desconecta totalmente. E o que acontece? Ele acaba adormecendo. E nisso que ele adormece, ele cai do terceiro andar. Ele cai e acaba morrendo. Só que o sobrenatural depois disso, Paulo, ele interrompe o culto. E o que ele faz? Ele desce, abraça e traz de volta a vida. Percebe nesse detalhe que o Senhor falou, queimou no meu coração. Ele pode ter morrido, mas o que ele faz? Ele não continua a pregação. Ele desce, abraça e traz de volta. Desce, abraça e traz de volta. Tem hora que nós precisamos descer, porque alguém está morrendo espiritualmente. Tem situações que nós precisamos, ele liberou com uma palavra? Não, mas o que ele fez? Ele desceu, ele abraçou e trouxe de volta. Ele trouxe de volta a vida. Tem situações que, infelizmente, algumas pessoas, nos dias de hoje, aí vai falar assim: por que estava na janela? Estava na janela, estava distraído, caiu porque estava em pecado, caiu porque estava fazendo coisa errada, caiu porque não estava prestando atenção. Mas o que ele fez? Ele desceu. Tem situações que a gente precisa descer para estender a mão e recolher o outro também. A palavra do Senhor diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Mas o que ele fez? Ele tomou essa atitude e trouxe de volta, e ele ressuscitou, continuou o culto e partiu o pão em comunhão com o outro. Ele não apenas fez, está na janela, ajuda a empurrar de volta para fora, mas ele abraçou. Então nós temos que abraçar, sim. Nós temos que pensar que aquele que está precisando pode estar precisando mais do que eu. E aí ele trouxe de volta a vida, porque a carne, ela não gera vida, não gera paz, ela não gera satisfação. Mas aquele que está em espírito, ele gera vida e gera paz. E aí lá em Mateus 26 diz, no versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Percebe o que ele fala aqui? O espírito ele está pronto ali, mas a carne ela fica propícia a várias situações.
várias situações na mente, no nosso coração, e fica lançando. Mas se nós não vigiarmos, a gente acaba sendo tragado pelo inimigo, porque ele está ali no nosso derredor, buscando o que possa tragar. Aquele jovem Eutico, ele podia estar inclinado para as coisas lá fora, com o pé lá fora e o pé na igreja. Mas o importante depois disso é que ele foi trazido de volta. Foi trazido para ter a comunhão com Cristo, ter a comunhão com a igreja. Glória a Deus. E aí lá em Romanos 12 diz, versículo 2: E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha a diferença. Quando eu estou em Cristo, eu não me conformo com as coisas lá fora. Eu não me conformo com músicas do mundo. Eu não me conformo com comportamentos que a pessoa age. Eu não me conformo porque eu tenho uma nova vida. Cristo me resgatou para esta nova vida. Então, aquilo que eu fazia, eu não quero fazer mais, porque agora estou em Cristo, e Cristo está em mim agora. Então as coisas velhas se passaram e tudo tem que se fazer novo. Glória a Deus, aleluia. Sabe, porque as coisas lá do mundo são momentâneas, mas o que é de Deus vai ser sempre eterno. Aleluia. E aí Paulo continua explicando nesse versículo: a inclinação para o Espírito é paz. Atitudes do Espírito vão gerar tempo de vida e tempo de paz. Você está pronto para receber esse tempo de vida e tempo de paz? Glória a Deus. Você está aqui nesta noite, a palavra está dizendo que você vai gerar. Você vai gerar tempo de vida e tempo de paz. Mas se eu ouvir e obedecer a palavra do Senhor, o Senhor está dizendo, vai gerar vida e vai gerar paz. Isso não só para mim, mas a minha família também. Os meus vai ser alcançados também. Aleluia. Aleluia. Embora a carne ainda esteja presente, andar no Espírito nos capacita a resistir aos desejos pecaminosos e viver em obediência a Deus. Então aquilo que é do Espírito, ele te fortalece, ele te dá vigor, ele te encoraja, ele te capacita e ele te ajuda a tomar decisões. Só que aí às vezes nós queremos tomar decisões por nós próprios. Queremos sair de um lugar, mas não pede direção, porque age segundo a carne. A oração, em vez de ser algo, a pessoa ela acaba se perdendo nessas decisões e ainda quer culpar Deus. Mas esquece de consultar aquele que pode resolver. A nossa oração, igreja, ela deve ser assim: Senhor, eu preciso saber se é da tua vontade. Eu preciso saber se a tua presença ela vai comigo. Eu preciso saber se é aquilo que vai ser bom, agradável e perfeito, de acordo com a sua vontade. Mas não tomar decisões por si só e achar que Deus está no negócio, mas não está. Muitas das vezes, já foi proferido aqui muitas vezes, e eu digo para a minha vida também, o que traz para a minha vida gera paz. O que traz para a minha vida, quando eu estou no Espírito, é tranquilidade, é decisões certas, porque lá na frente isso vai ser eterno, isso vai ser permanente. Mas o que é do maligno vai ser momentâneo, vai ser algo que não vai te trazer paz, e lá na frente isso vai ter uma consequência muito pior. Então tudo que vai te trazer paz vem do Espírito, tudo que vai te trazer vida vem do Espírito. Suas decisões, seu comportamento, amizades. Às vezes Deus permite, Deus pede para você tirar tais coisas da sua vida, tais amizades da sua vida, tais relacionamentos que você acha que é de Deus e não é, tais pessoas que você fala, então Deus está dizendo, tira essas coisas e vem para mim. Tira para mim, porque eu posso fazer o melhor na sua vida. E aí o 7 vai nos dizer assim, glória a Deus, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E Paulo nos ensina aqui que é impossível você ser os dois ao mesmo tempo, carnal e espiritual. Ao mesmo tempo você sempre vai acabar desagradando alguém. Em uma fonte não jorra duas águas, ou jorra água doce
ou jorra água salgada. Quando você se torna carnal, a tua carne te afasta de Deus. A natureza pecaminosa que nós temos, só que ela fica ali adormecida. Ela fica ali. E nós temos que alimentar o Espírito. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais isso fica morto. Quanto mais eu me aproximo de Deus, nós temos que dizer que eu sou morto dessas coisas. Nós temos que declarar na nossa mente, no nosso coração, que nós estamos mortos. Nós temos agora uma nova vida que é com Cristo Jesus. Então, se eu só estou inclinado para essas coisas da minha natureza, eu não quero orar, eu não leio a Bíblia, a minha natureza não quer se consagrar, não quer fazer a vontade de Deus e não quer viver aquilo que é do Espírito. E quer ver um outro exemplo? Lá na parábola do mais valente. O mais valente, ele está dizendo ali: esse daqui é meu, esse daqui é consagrado a mim. Só que aí, quando o valente estava naquela casa, chega o mais valente e vem e diz que esse é meu. Então aqueles espíritos malignos saem daquela casa. Aquela casa nós mesmos. Só que o que acontece? Aí chega numa situação que você fala assim: agora eu quero dar um tempo. Ah, porque eu estou dando tempo. Louva hoje, não quero mais. Prega hoje, não prego mais. Faz a obra do Senhor hoje, amanhã não. É o que acontece. O valente, porque o inimigo é valente. Aqueles espíritos malignos que saíram da antiga casa, fica rodeando no lugar que ele quer entrar novamente. Só que você não percebe que ele está ali, ó, na porta. E você esquece que tem mais 7 atrás, piores. Porque quando ele aproveita a oportunidade, ele vem pelas beiradas. Quando não, ele invade de uma vez. Mas quando o mais valente, que é Jesus, ele está no controle da tua vida, ele fala: pode sair que esse é meu. Pode sair que esse daí é meu. Só que nós temos que permitir também não dar vazão para o inimigo. Nós temos que permitir também que ele, Jesus, ele faça a nossa morada. E não o inimigo fazer a nossa morada. Não tem como ouvir coisas espirituais e eu depois ouvir coisas que não acrescentam na minha vida. O que aquilo vai agregar na minha vida? O que aquela música que eu estou ouvindo vai agregar na minha vida? O que ele vai edificar na minha vida? Aquilo que não agrega, aquilo que não ajunta, diz mesmo nesta palavra: espalhe. E o inimigo que ele quer fazer isso. Se ele puder, ele vai aos poucos. Mas quando ele vai de uma vez, ele não precisa de um exército para fazer isso. Ele não precisa. Através de uma pessoa, pode acabar com tudo. Usar uma pessoa, ele pode acabar com tudo. Então, quando eu sirvo a Deus, eu não posso usar a minha boca para glorificar a Deus e depois ficar usando a minha boca para falar palavras torpes. Eu não posso usar a minha boca para louvar a Deus e depois ficar amaldiçoando meus filhos. Eu não posso louvar a Deus aqui e falar coisas, contar coisas, situações que não vai acrescentar. Mas o que tem que sair da sua boca é um glória a Deus. É uma palavra do Senhor que te diz: Jesus te ama, vem por um caminho, porque eu passei por esse caminho também, mas eu te ajudo. E o Espírito Santo da igreja está dizendo aqui, o Espírito do Senhor está dizendo: eu posso fazer, eu posso te trazer de novo a vida. Então não há 2 caminhos. Deus não tem prazer quem caminha na carne e no Espírito. Olha outro exemplo aqui: Caim e Abel. Os dois nasceram no mesmo lugar. Só que enquanto um se preocupava em agradar a Deus, fazer as coisas para o reino, fazer as coisas para Deus, o outro não. E a Bíblia diz que ele já tinha essa maldade no coração. Ele já tinha isso de fazer o errado. Só estava ali apenas situações que estavam mascarando. Só que enquanto um adorava, o outro não. E aquilo foi tomando conta de Caim, foi tomando conta que ele viu que
Deus estava recebendo a adoração dele, a oferta dele, que chegou num momento tão da mente dele que ele assassinou o próprio irmão. Então o inimigo ele faz isso, ele vai aos poucos, regando. Só que você acaba não discernindo isso. Então o Senhor está dizendo: eu posso trazer a vida, mas confia em mim, aquele que está em mim. E o Senhor nos convida hoje a convidar nossos próprios deleites. Deleites no Senhor, Ele diz, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Do Salmo 37, versículo 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está ministrando agora na sua mente e no seu coração? Nós temos que ter esse discernimento de quem é que está ministrando. É o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que ter comportamento cristão, atitudes cristãs, atitudes espirituais. Não dá para levantar da glória a Deus e a mesma mão usar para agredir alguém. Não tem como eu fazer duas coisas ao mesmo tempo. E aí lá em Tito diz, no capítulo 3, que nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências, ou seja, os seus desejos e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que tem que ser padrão na sua vida é Cristo. E não é a pessoa do lado. Às vezes acontece até uma situação, ou seja, na escola, ou situação com nossos filhos mesmo, de enxergar e olhar que aquela vida daquela pessoa é perfeita. Mas não. O nosso padrão de vida tem que ser a Bíblia, a palavra dele. A palavra de Jesus, ela tem que ser padrão para a nossa vida. O que pensam de nós, o que falam de nós, é o que nós temos que importar, o que Jesus pensa de nós. O que Ele está pensando ao meu respeito. Olha o que diz lá em João 15, que nós temos que estar ligados o tempo todo na videira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A sua vida hoje está guiada por Deus, não está guiada pelas coisas erradas, pelas coisas do mundo. Você tem uma nova vida com Deus. A igreja, ela não caminha pela carne, a igreja ela caminha pelo Espírito, ou seja, por Deus. O que mostra que sou dele é quando eu sou guiado pelo Espírito. Andar em Espírito é uma escolha diária de permitir que o Espírito Santo nos guie, que nos transforma, que nos conforta, que nos capacita a viver a vida que agrada a Deus, manifestando assim o caráter de Deus, vontade de servir a Deus, não vontade de servir mais o mundo. Só que só vai prevalecer na sua vida aquilo que você alimentar. Aquilo que você vai alimentar, ou é a carne ou é o Espírito. E aí no versículo 10 diz: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da sua justiça. Então, hoje você já está morto. Hoje você já tem uma nova vida. Pare de trazer de volta aquilo que já está morto na sua vida. Se Cristo está em vós, você morreu para o mundo. Você está vivo em Cristo. Lá em Efésios, estou acabando. Em Efésios 4, 24 diz: e vós revistais o novo homem, que segundo Deus é criado
em verdadeira justiça e santidade, e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Então, quando eu começo a me dedicar a Deus, eu não sinto vontade de entristecer a Deus com as minhas ações, mas procuro me dedicar integralmente nas coisas, naquilo que é justo e que é santo. E aí, Romanos 8,35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Sei que é difícil, irmãos. Todo dia, todos os dias é uma batalha constante. Todos os dias, não é fácil. Mas nós temos que ter uma coisa: o cristão em si, ele fala que eu tenho. Você tem que declarar somente no seu coração: eu tenho um dono. Eu tenho um dono. Você é consagrado. Você tem um dono. Você é a ovelha dele. Você tem um dono. Você está marcado por ele. A sua casa está marcada por ele. A sua família está marcada por ele. Aquilo que eu consagro a ele, tudo é marcado pelo sangue de Jesus. Só que aí nós temos que viver esse novo tempo com ele. Você está debaixo então desta promessa. Porque o que separa o nosso amor de Cristo somos nós mesmos, são nossas atitudes. Como nós lemos aqui, que nem a morte, nem a vida, nem potestades poderá nos separar do amor dele. Somente nós. Somente nós pode nos separar dele. E para encerrar, eu gostaria que vocês ficassem de pé em nome de Jesus e vamos adorar o Senhor. Porque aqui Romanos diz: para mim tempo certo, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória de Deus que nos é revelada. Você tem uma promessa, você tem um lugar preparado por Deus. Ele tem preparado uma morada para cada um de nós. E sabemos que todas as coisas elas contribuem para o bem daquilo que ama, e juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Se você está passando por algo, com alguma situação, com alguma rejeição, eu te faço o convite hoje: olhe somente para Jesus, porque Ele está vendo tudo. Ele não te chamou em vão. Ele te chamou com um propósito. Tudo que você está passando hoje tem um propósito, mas isso vai ser revelado depois, lá na frente. Quando você entender, quando você entrar no portão celestial e falar: valeu a pena passar tudo isso para estar aqui. E Ele te receber. Seja bem-vindo, filho de meu Pai. Sabe por quê? Ela enfrentou humilhações, ser provocada por Penina, por não ter filhos, mas foi essa humilhação que a levou a clamar a Deus, resultando no milagre do nascimento de Samuel. Mas faça como Paulo: quando penso que sou fraco, então é que sou forte. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Você crê nisso? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor nesta noite. Amém?